Com imensa gratidão e louvor, a Igreja Batista Reformada em Madalena celebra hoje um momento de renovação e restauração. Após um período de desafios e tribulações em nossos corações agora transbordam de alegria ao retomar os cultos e a comunhão em plenitude. Graças à provisão divina e ao apoio da nossa Convenção Batista Reformada do Rio de Janeiro e também da Convenção Batista Reformada do Brasil, nossa jornada foi reavivada e fortalecida por conta dessas situações. Lembrando as palavras do salmista Davi, em Salmos 3, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Somos então lembrados de que, mesmo nas mais escuras noites da alma, a luz da esperança nunca se apaga. Assim erguemos nossos olhos para o Senhor, confiantes em sua fidelidade e misericórdia. O teólogo batista reformado Charles Spurgeon uma vez disse: Deus é glorificado em nossas fraquezas. Ele nunca teria escolhido nenhum de nós se fôssemos bons o suficiente. Mas exatamente porque somos incapazes, Deus nos escolheu para que a glória e o louvor sejam apenas dele. Então, nesses momentos de restauração, encontramos consolo e encorajamento na verdade de que é na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta. Assim avançamos com renovada fé e determinação, comprometidos com continuar a obra do Senhor nessa cidade. Que cada culto seja um testemunho vivo da sua graça abundante e do seu amor inesgotável. Unidos em Cristo, olhamos para o futuro com esperança e expectativa, confiando de que Ele nos guiará em cada passo da nossa jornada que ainda está por vir. Só lhe deu glória. Amém? Amém. Vamos cantar agora Rude Cruz. Com emblema e memória
sala, a Igreja Batista Reformada Herança da Graça, possa estar fazendo aí, trazendo a mensagem para todos nós, para que sejamos edificados. Amém? Todos eles trouxeram suas famílias, certo? Está todo mundo aqui, Deus possa estar abençoando todos nós nessa comunhão, nessa grande família. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Amém. Vamos orar. Querido Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento. Te damos graças, Senhor, por estar aqui adorando o teu santo nome. A ti, meu Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mais uma vez, Senhor, oramos e imploramos diante de ti que use o teu filho, ó Pai, com graça, com o poder do Teu Espírito Santo, a impactar o nosso coração. Hoje necessitamos tanto, Senhor, ouvir a Tua santa voz. Deus, fala conosco, que o nosso coração venha a ser uma terra fértil para receber a Tua palavra. E que nós vamos fazer como o Teu servo Davi, esconder a palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor. Fala conosco, exorta-nos, consola-nos, edifica-nos pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, é o nosso pedido. Amém. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Estou aqui mexendo com o que do gente grande é diferente, né? A gente tem que se adequar aqui. Estamos alegres, muito felizes, na verdade, pela graça que o Senhor nos concede de estarmos aqui inaugurando esse trabalho, né? Louvamos a Deus por essa oportunidade ímpar, né? E é muito desejada, né? Nós que temos nos conhecido há um ano exatamente, né? Um pouco mais de um ano, em 25 de março do ano passado nós nos conhecemos, e ali nasceu, juntamente com a Convenção Batista Reformada do Rio de Janeiro, nasce também o nosso ideal de estar aqui cooperando com esse trabalho que o nosso irmão Estevão muito vinha ansiando, e o Senhor nos dá essa oportunidade hoje. Glorificamos ao Senhor por isso, louvamos porque sabemos que as lutas não vão faltar, como não tem faltado até esses instantes, né? E pedimos a Deus que nos sustente com sua graça, porque o Senhor também não nos tem negado. Bom, hoje já foi cantado bastante coisa já sobre a ressurreição do Senhor. E a gente está vivendo um período, né? Período que amanhã se comemora a Páscoa. Eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição. Já que também a gente está vendo aqui um renascer desse trabalho, um renascer dessa obra. E a gente se alegra com aquilo que Deus tem feito e que nos surpreende. E a ressurreição foi um ato que foi da parte de Deus que surpreendeu. E é óbvio, né, que muito mais, a ponto de a história ser dividida entre o antes e o depois de Cristo. Eu quero, antes de falar, eu pediria para você que já abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Vou usar aqui a versão King James atualizada, que é a que eu tenho aqui em mão nesse momento. E nós vamos olhar um pouco nesse texto, mas vamos fugir um pouquinho dele também, para falar algo fora do Evangelho de João também, mas dentro da Bíblia, a respeito também da ressurreição. Evangelho de João, capítulo 20, de 1 a 10. E antes, então, só de a gente ler o texto, quero lembrar que é uma semana que a gente vê que é uma semana bastante agitada, né? Está se findando uma semana muito agitada. O mundo, né, dito cristão, onde muitas vezes de cristão só se usa o nome, tem sido muito impactado ou tem sido muito tumultuado, digamos assim, por conta das coisas que o comércio fomenta. A ideia de Páscoa, ela perde seu sentido quando se vê que o comércio não tem nada a ver com aquilo que de fato se comemora. Apesar de nós cristãos comemorarmos a ressurreição do Senhor, né, ainda ser comum entre os cristãos falar, né, de comemorar a Páscoa. Mas a gente vê que muita gente tem se banqueteado, tem feito festas, comprado bastante chocolate, e aqui eu não posso falar muito que as crianças vão ficar chateadas comigo, mas eu também gosto muito de chocolate, então. Mas não é isso que é a Páscoa.
Não é chocolate que é a melhor tradução para a Páscoa. Não são as festas, não é o coelho, muito menos, né? Se o chocolate não é o coelho, muito menos, né? Mas a gente quebra um pouco aqui da fantasia das crianças, né, que são ensinadas nas escolas, e graças a Deus também a gente tem pais que ensinam em casa, e sabe que não é nada disso. Mas a gente é tentado a acreditar, em algum momento, que a Páscoa acaba sendo isso, porque o mundo nos envolve isso. Entretanto, a gente precisa entender que nenhuma dessas coisas, né, nem coelho, nem chocolate, nem os banquetes, nem a comida, a fartura de comida, assim como também no Natal, não se traduz como Natal, também não se traduz como Páscoa. Para o cristão, a verdadeira Páscoa é aquela que nós comemoramos mensalmente com a ceia do Senhor, que é ali onde nós lembramos a ressurreição do Senhor. Para nós, a ressurreição do Senhor está muito mais em alta do que o comércio dita. Então, os cristãos comemoram, né? Cada vez que ceiam, e aí a gente não vai entrar no mérito se é mensal, se é semestral, tem vezes que é uma vez por ano, tem vezes que é toda semana, mas o fato é que quando ceiamos, estamos sim comemorando a Páscoa, ou relembrando a morte e a ressurreição do Senhor. Mas também, essa ideia de ressurreição não é algo muito bem aceito. Não é muito bem aceita hoje, e nem na época também em que Cristo ressuscitou. É uma ideia, vamos dizer assim, de outro mundo para alguém que falasse em ressurreição. Os gregos não acreditavam na ressurreição, né? Algumas das seitas do judaísmo, acho que os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. E aí a gente vê que uma série de pessoas não acreditavam. E o que nós vamos ver aqui é que alguns discípulos também não acreditavam. E aí, a surpresa, o susto, né, e talvez o espanto diante disso. Então, reações adversas surgem quando nós falamos num Cristo que vive, num Cristo ressurreto, e que nós depositamos toda a nossa fé. Acabamos de cantar aqui sobre a mensagem da cruz, acabamos de cantar que nada além do sangue. Tudo isso para nós faz parte de um ambiente que já se traduz como sendo efeito, fruto da ressurreição de Cristo. Se nós olharmos para Atos capítulo 17, em algum momento lá Paulo tenta falar isso, e os gregos falam sobre esse assunto, deixa para outra ocasião. Não fala disso agora não, que não vai cair bem falar de ressurreição aqui para a gente. Obrigado, irmão. Então a gente vê que é algo que já não é muito bem aceito há muito tempo. Mas eu quero ler com você o texto de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. O texto diz assim: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, versículo 3, Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos correram juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Versículo 6. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Versículo 8. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para as suas casas. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Que ela possa nos confortar, possa nos confrontar, possa, Senhor, também, ó Deus, cumprir o papel que ela foi designada, Pai, para transformar nossas vidas, para salvar, ó Deus, e para nos edificar nessa noite. Nós somos gratos por meio do Teu Espírito Santo, em quem, ó Pai, nós colocamos toda a nossa confiança e pedimos que ilumine nossas mentes e corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o texto que nós temos aqui vai mostrar um pouco de reações, um pouco de atitudes que os discípulos vão demonstrar ao saberem da notícia. Ao saberem que Cristo havia ressuscitado e talvez aquilo não tivesse vontade da frente. Eu gostaria também de falar, além das atitudes e reações das pessoas, também sobre o fato da ressurreição.
Esse já seria um outro texto. E também alguns benefícios da ressurreição para nós. Então, para isso, a gente tem que relembrar. Naquele contexto, Jerusalém está duramente, e ali começa uma grande caçada, uma perseguição a Jesus. E diante dessa caçada, né, sacerdotes e as pessoas também do próprio Sinédrio começam agora a querer que Jesus fosse morto. E engraçado que no Evangelho de Mateus, alguns falam que o texto chega a falar que eles queriam fazer isso na surdina, ou pegar Jesus na surdina para que não causasse um alvoroço. Mas, irmãos, é um evento histórico, tinha que causar alvoroço, tinha que causar essa divisão, né, histórica entre o antes e o depois. Então, nesse sentido, assim que Jesus ceia com os seus discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras e lá então ele é preso, né, ou aprisionado pelos seus opositores que pensavam, né, eles acreditavam que estavam de fato dominando a situação e que eles que agora estavam aprisionando Jesus, como nós bem sabemos que foi para esse propósito que ele mesmo foi enviado. Então segue-se aí o julgamento de Cristo, né, o povo vai pedir sua morte, vai haver agora também aqui torturas, açoites, né, até o Calvário. A gente vai ver que é uma longa jornada, a tristeza, a dor que o nosso mestre passa. Havia crucis, né, uma jornada muito longa, se você for colocar isso aí diante do sofrimento que o Senhor passou. Então, a partir da morte do Senhor, o medo, a decepção e talvez a covardia passa a tomar conta dos corações daqueles que seguiram a Cristo. Os discípulos não estavam isentos disso aí. Então agora tudo parecia ter chegado ao fim, tudo parecia ter acabado, até porque com a morte daquele que a gente acreditava que fosse o Messias, que fosse nos salvar, fosse restaurar o reino a Israel, agora tudo parece acabado. A esperança da ressurreição agora estava crucificada com Cristo, para aqueles que em algum momento chegaram a ouvir Jesus falar que era necessário que morresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Para estes, também, a decepção agora toma conta do seu coração. Isso seria a mais pura verdade. Seria talvez a maior das realidades, né, se a cruz, ou se o caminho da cruz terminasse no túmulo. E nós bem sabemos que o caminho da cruz não termina no túmulo. Né? Do túmulo a gente tem Cristo ressurreto e agora essa ressurreição é constatada por alguns, como nós vimos no texto aqui. O texto aqui mostra Maria Madalena sendo a primeira. Mas essas pessoas que vão constatar, elas vão ter atitudes muito assustadoras, né? Já no primeiro momento, o impacto, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que eu não vou trabalhar esse texto, né? A gente vê, por exemplo, aqui 3 situações que eu anotei aqui para não perder, que são, primeiro, o espanto diante do túmulo vazio. Imagina você chegar lá para visitar um ente que você deixou lá, acabou de sepultar, e você chega lá e não está mais. Qual é a reação? Depois nós temos uma incredulidade. Aqueles que buscavam pelo corpo, eles agora vão chegar lá e vão ficar incrédulos diante da notícia de não vai achar o corpo lá. E assim, poxa, não é possível, nós colocamos aqui, não foi aqui que colocamos? Sim, foi aqui. Está vendo aqui? Ainda está aqui o lençol, está tudo aqui. Causa de forma uma certa incredulidade. E também uma decepção. E essa decepção, quando você olha o capítulo 24, lá no finalzinho, os discípulos que voltavam para Emaús, voltavam decepcionados. Voltavam como se tudo tivesse se acabado para eles. Eles não conseguiam entender. Ainda estavam tentando degustar, ou melhor dizendo, talvez digerir essa ideia amarga de que o seu Salvador, aqueles que eles reputavam como Salvador, tivesse sido morto. Então eles seguem cabisbaixo, né, seguem tristes e achando que era o fim, até que Jesus se revela a eles. Quando nós voltamos agora para o Evangelho de João, nós vamos ver aqui algumas atitudes também humanas um pouquinho mais diferentes. Então, a primeira atitude que a gente percebe aqui, que está no versículo 1 de João, parece demonstrar, não aparece no texto, mas parece demonstrar gratidão. Olha o que nós temos no versículo 1. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Talvez você fale assim, o que Maria Madalena pode ter ido fazer lá? Bom, nós não sabemos, às vezes confunde um pouco das Marias que aparecem lá, mas se for a mesma Maria que teve, né, vários demônios expulsos, ela tinha um sentimento de gratidão muito grande.
Ou se foi a outra, talvez, que foi pega no ato de adultério, não sabemos exatamente qual, ela também tinha um sentimento de gratidão enorme para com Cristo. O texto fala que 3 Marias, não esse texto exatamente, mas se você olhar ao longo do Evangelho, 3 mulheres com o nome de Maria foram até o túmulo. Não sabemos exatamente quem aqui. Mas essa aqui talvez seja uma reação até adequada, de aquele que teve seus pecados perdoados, agora querer ir lá visitar o túmulo de seu Senhor. Porque entendeu que aquele Senhor muito lhe amou. E essa atitude é o que muitas vezes falta no crente. De entender o quanto Cristo tem nos amado. Muitas vezes nós não atentamos para o quanto amor o Senhor tem dado a nós. Nós cantamos, nos alegramos, mas às vezes não tem a exata dimensão. Não sei qual dessas Marias aqui, mas provavelmente ela tinha uma dívida enorme para com Cristo. E ela agora quer ir lá para poder visitar o túmulo, talvez perfumar, colocar flores. Então ela tem uma história marcada aqui, né? Se for a Maria que se refere, né? Por fatos que não eram muito bem-vindos para a mulher da época. Se for essa que foi pega no ato de adultério, ela tinha uma imagem um pouco difamada, né? Por ser adúltera, mas ela também, se for essa mesmo, ela também pode ter sido liberta de muitos demônios e de muitas opressões, e ela agora sente que deve ao Senhor o que ele fez por ela. Então, uma mulher especialmente sujeita a Satanás, agora, uma vez liberta por Cristo, ela vai entender que tinha motivos de sobra para agradecer a esse Senhor. Então, não houve aqui um seguidor do Senhor que amasse tanto quanto Maria Madalena. A gente não vê um discípulo, um homem chegando lá primeiro. Vê, no mínimo, uma mulher. Né? E se a gente for juntar os evangelhos, vai ver que são 3 mulheres. A gente também não vê nenhum outro que sentiu tanta intensidade de uma dívida para com o mestre ao ponto de querer visitar o túmulo logo ainda de madrugada, ainda escuro, né? E a gente não pode esquecer que não era dia claro, o sol já raiava, mas provavelmente ainda, o texto diz que ainda estava escuro. E ela foi então, se for essa Maria que nós nos referimos, provavelmente pode ter sido a última a ter saído diante da cruz, quando Jesus foi morto, pendurado lá. Mas foi a primeira a se dirigir ao sepulcro. Por que será? Não sabemos, mas é uma das reações, e talvez a melhor das reações das todas que nós temos aqui e das que veremos ainda. Então ela procurou, enquanto ainda estava escuro, ela procurou ainda, com todas as dificuldades, talvez andar ainda na escuridão fosse complexo, ter que carregar uma lamparina, uma luminária. A gente não tinha iluminação pública como temos hoje, mas ela se deu esse trabalho. Ela havia recebido um perdão do Senhor, possivelmente muito abençoada, e agora ela ama tanto esse Deus que ela vai visitar. Uma segunda atitude que nós vemos, que aparece no versículos de 2 a 8, são de outros 2 discípulos. Agora são 2 homens. Versículos 2 a 8 fala assim: então saiu correndo em busca de Simão Pedro, a mulher, né? E do outro discípulo. Provavelmente aqui uma referência a João mesmo, tá? E disse-lhes, o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, e ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele, e Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Aqui provavelmente a gente fala de Pedro e João, né, mas que vão ficar espantados, estarrecidos diante do túmulo vazio. Uma coisa curiosa aqui é que talvez aqui indique que Simão fosse mais novo do que Pedro, né? Nos corriam, né? E o outro discípulo, João, não é Simão, terminou com mas é João, obrigado. João fosse mais novo do que Simão, que Pedro, porque diz aqui que ele corre, alcança e ultrapassa, ainda chega primeiro lá, chega e fica quietinho, depois chega Pedro, mas é possível dar uma reviradazinha, né? Mas o fato é que talvez mostre aqui a diferença de idade. Se isso também tem a ver, João foi o último discípulo a morrer, né? E talvez o mais novo deles ali, dessa turma. Mas não é esse o fato. O fato é que eles ficaram também espantados. Diante da declaração de Maria Madalena,
a atitude deles agora foi essa reação de correndo para lá. Imagina que você recebe a notícia, você fala assim, vamos lá, vamos, gente, vamos lá, vamos correndo, né? Eu estou mais velhinho um pouquinho, estranho, talvez consiga correr um pouquinho mais e chegar na frente lá, né? E aí, ele chega lá e se depara com o cenário, né? Provavelmente deve ter se dado dessa forma, né? Então ambos correm para o sepulcro. João chega na frente, mas o temperamento deles qual era? Qual era então agora a reação deles? Ainda de decepção. Olha só, João aqui, o discípulo a quem Jesus amava. A gente pensa que João era mais gentil, né? Uma pessoa mais calma, uma pessoa que talvez fosse mais moderada, mais cautelosa, mais retraído e talvez até mais profundamente sensível. Ele vai chegar lá, vai se abaixar, vai ver os lençóis, vai ver o material de linho que ficou lá, mas ele não vai entrar. Ele vai só olhar assim, talvez um pouco ressabiado, assustado, descrente, mas não entra. Aí vem Pedro, que é aquele mais impulsivo, né? Aquele que a gente sabe que Pedro era mais, talvez, uma reação um pouco mais enérgica. Pedro, mais ativo, por outro lado, mais zeloso também, impulsivo, veemente e mais precipitado. O que ele faz? Ele só se satisfaz quando ele entra e vê com os próprios olhos. Talvez ele até dê uma mexidinha assim para poder ter certeza se de fato Jesus não estava ali. Mas ambos demonstraram um certo espanto. Puxa, como assim não está? O que Maria falou é verdade, ele não está no túmulo. Gente, para nós hoje isso é uma maravilha. Se Jesus tivesse continuado no túmulo, nossa esperança teria ido por água abaixo, né? Como se diz por aí. Mas graças a Deus que ele não estava. Mas para eles ainda não era o momento. Não tinha eles caído na ficha ainda, vamos dizer assim, né? Para quem é da época do Orelhão, né? Conhece bem o que é ficha? Não tinha caído na ficha. Então eles agora vão chegar e ficar naquele espanto. Então os dois que eram bem chegados a Cristo, tanto João quanto Pedro, né? Aqui nessa cena não aparece Tiago, nesse momento estavam com os corações repletos talvez de esperança. Mas também ao mesmo tempo tomado por temores, tomado por certa ansiedade, mas eles vão até lá. E cada um se comporta com sua própria característica. Um pouquinho mais impulsivo, né? Dá uma mexida melhor e entra, e o outro fica mais de longe, respeitoso, talvez temeroso. E a gente aqui se pega numa condição de fazer uma pergunta. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: qual tem sido a nossa atitude? A nossa atitude diante da notícia de que Cristo ainda está vivo. Cristo ressuscitou. É algo que te surpreende, te assusta, te causa um certo pavor? Acho que esse misto causa, mas acho que o que mais transborda em nós é uma alegria. A nossa vida eterna, ela só é possível, factível, diante da ressurreição de Cristo. Se ele não ressuscitasse, não haveria a menor esperança para nós. Não haveria a menor, agora, possibilidade, expectativa, perspectiva futura para nós. E graças ao Senhor pela ressurreição. Graças a Deus o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Isso me leva ao terceiro ponto, que é o versículo 9. O versículo 9 fala assim: contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aqui nós vemos um pouco de perplexidade, mas talvez mais de incompreensão. Sabe aquela coisa que você entendi, mas não compreendi? Porque Jesus falou em algum momento sobre isso. Mas eles não tinham compreendido de fato. Eles não compreendiam a realidade, não é a necessidade. Talvez a necessidade, depois de um tempo que eles veem que não há mais jeito, que Cristo está mesmo na cruz, eles vão entender, de fato é necessário que ele morra. Mas, agora, visualizar a ausência do corpo, visualizar o túmulo vazio, talvez isso cause muito mais agora incompreensão. Então, ao chegarem o túmulo vazio, o que a gente vai ver aqui é que eles vão continuar perplexos. A ignorância ainda tomava conta do coração deles. Lembra dos dois no caminho de Emaús, que nós estamos ainda há pouco? Também estavam ignorantes acerca disso. Até que Jesus se revelasse, eles continuavam nessa ignorância. Aqui o que nós temos aqui é isso. O próprio autor admite isso. A gente vê que Jesus falou durante 3 anos para eles a respeito de sua morte, mas também da ressurreição. E em muitas ocasiões o próprio Jesus mesmo fundamentava as verdades dele acerca da ressurreição, quando ele fala, por exemplo, no templo, que se
Deus faria e em 3 dias ele reconstituiria, né? Mas eles não estavam atentos a isso. Então, eles não tinham compreendido. Quem admite isso é o próprio escritor. Olha o que ele fala de novo. Contudo, eles ainda não haviam entendido ou compreendido. Eles estavam ignorantes em relação a esse fato. E aí, diante da ignorância, eles voltam para casa e provavelmente ainda mais decepcionados. E aqui eu quero fazer mais uma pergunta e propor também mais uma resposta. É possível ignorar, tal como Pedro e João, dentro da igreja hoje, mesmo com tudo que tem sido ensinado acerca dos acontecimentos que a Bíblia descreve? Sim, é possível. Muita gente, tristemente, muita gente vive dentro das igrejas hoje, mas vive ignorante. Ignoram o fato de que Cristo verdadeiramente vive. O fato de que Cristo está reinando. E a gente precisa conhecer a procedência da nossa salvação. Se Cristo não vive, não faz sentido a nossa salvação. Não tem o menor cabimento. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A gente vai ver Paulo falando isso lá em 1 Coríntios 15, que é um texto que a gente vai olhar daqui a pouquinho já. Então, nós precisamos conhecer de onde procede a nossa salvação. Se a ressurreição não é algo ensinado e pregado dentro das igrejas, não podemos ter a certeza de que as pessoas que ali estão têm convicção do que seja a vida eterna. Talvez até confunda, como eu já vi que a gente analisar a ressurreição como reencarnação. E acreditar, porque aprenderam dessa forma. E não é a mesma coisa. Não significa a mesma coisa. Não parte de um mesmo princípio. Mas quando nós entendemos a ressurreição, nós sabemos que com Cristo nós também agora seremos ressuscitados, ressurretos para sempre. O quarto ponto desse texto de João, né, e agora aqui não aparece nesses versículos que nós lemos, mas aparece no versículo 19, eu dou um salto, é o pavor. O pavor daqueles que estavam isolados, com medo. Uma vez que Cristo agora foi crucificado, eles correm e se escondem. Olha comigo o versículo 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus aparece, põe-se no meio deles e diz: apareceram convosco. Percebam que não estavam tratando assuntos da conversão, não estavam agora tratando de estratégia para levar o evangelho adiante, não estavam pensando agora em quem seria o substituto. Eles estavam com medo, apavorados, e muito apavorados. Eles estavam se isolando, porque possivelmente pode ter passado na mente deles: se pegaram a Cristo, que é o nosso mestre, aí de nós também. Então eles agora se isolam, estão a portas trancadas. Eles não têm agora uma atitude de quem foi encorajado. Ainda não. Depois sim. Mas nesse momento eles se sentem acuados, se sentem medrosos. Eles estão agora pensando que o martírio para eles é a coisa mais certa possível, e talvez já nos primeiros dias. Então, a gente vê que é uma outra atitude. Nós vimos um pouco de gratidão, espanto, ignorância e também medo. Isso agora me faz pensar no versículo que eu citei ainda há pouco, de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 17. Eu citei, mas é bom a gente ler. Paulo fala da seguinte forma, e aqui é interessante, o apóstolo Paulo ele investe 58 versículos, ou seja, o capítulo inteiro, para falar da ressurreição. Ele fala de forma muito variada sobre essa ressurreição, que é um fato que para nós é inegável, é incontestável. Ele vai citar aqui uma série de pessoas, uma série de testemunhas oculares e até momentos que as pessoas estiveram com Cristo. Mas no versículo 17 ele fala o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Irmãos, imagine, se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui é brincar de ser crente. Crente numa coisa que não faz nem sentido. Se ele não ressuscitou, não faz sentido acreditar, não faz sentido crer. Crente é aquele que crê. Jesus falou para Tomé: seja crente. Ele não falou seja evangélico, né? Como a gente usa muito, né? Ele falou, seja de ala B ou ala C, mas seja crente. Então o crente ele tem que ter como elemento
crível, algo que você possa crer de fato. Mas se Cristo não ressuscitou, Paulo fala aqui, a gente continua envolto. Continuamos envoltos em nossos pecados e também nada serviu. A nossa fé é vã. A gente está crendo à toa, no nada. É só uma abstração. Mas Paulo vai discorrer esses 58 versículos para falar, para afirmar que a ressurreição é um fato. E é um fato histórico. Aqui não é porque somente, não é pelo fato, simples fato que alguns possam achar, mas ele é um autor inspirado e escreveu da parte de Deus, mas aqui também é fato, e é fato histórico. A história daquele momento relatava isso. Ele usa aqui argumentos históricos do momento para que as pessoas pudessem acreditar. Mas eu quero agora falar de alguns benefícios, e esses benefícios não estão necessariamente nesse texto que eu vi, mas ao longo de toda a Bíblia. Alguns benefícios que eu acabei ouvindo essa semana no devocional lá de John Piper. Achei muito interessante, eu acho legal a gente compartilhar aqui benefícios que são para nós maravilhosos, né? Já é um benefício, é um bem, né? Maravilhosos, mas que são resultantes da ressurreição. Não haveriam esses benefícios para nós se a ressurreição não tivesse ocorrido. Então, olha só, eu vou falar aqui algumas referências básicas, mas não vai dar para a gente ler esses textos todos. Mas o primeiro benefício que nós temos é que um Salvador que nunca... nós temos hoje um Salvador que nunca mais vai morrer. Ele morreu com conforto em saber que o nosso Salvador, aquele que tem o poder para nos salvar, ele tem o poder exatamente pelo fato de ter vencido a morte. Qual outro aí já venceu a morte? Qual outro aí de outras religiões, né, a gente pode colocar essa confiança e saber que ele de fato vai ter condições de nos salvar? O segundo benefício que temos é o arrependimento. E aqui o John Piper usa o texto de Atos 5, versículos 30 a 31, que fala assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, aqui em voz mais fácil, né? Então, até fala de Pedro, né? Pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento. Se nós, né, não conseguimos nos arrepender, para nós a vida cristã é somente uma falácia. Mas o Cristo que ressuscita, de fato, ele por si só, ele agora já nos comove a que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E algo interessante é que o arrependimento não é algo que nós mesmos produzimos em nós, mas é algo que é produzido pelo Espírito de Deus em nós. Uma terceira benevolência, um terceiro benefício é o novo nascimento. O novo nascimento aqui, ele usa 1 Pedro 1,3, que fala assim: segundo a sua muita misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Imagina, irmão, se Jesus continuasse morto, sepultado, não haveria a menor possibilidade de nós nem mesmo pensarmos em vida eterna. Aí é aquilo que os gregos e algumas seitas dentro do judaísmo acreditavam se cumpriria. Não tem condições, esse povo é louco, não existe negócio de ressurreição. E a gente tem que ver que Cristo tem, segundo a sua misericórdia, nos regenera, nos faz crer nessa ressurreição. E a partir daí nós já nascemos de novo. Ele nos sopra as narinas para que nós creiamos, né? O primeiro ato é dele, não nós. Não é que nós temos que ter fé primeiro para depois ser regenerados, não. Primeiro ele sopra as nossas narinas e nos dá um fôlego para que nós acordemos e agora respondamos com fé. A regeneração, o primeiro ato não é do homem, é de Deus. Aliás, a salvação inteira. Jonas fala que a salvação vem do Senhor. E nós temos que a salvação do início ao fim é algo que o próprio Deus promove na vida humana. Quarto benefício, o perdão do pecado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. É o que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 15:17. Ou seja, nós podemos ter a garantia de que o nosso pecado foi perdoado porque Cristo ressuscitou. Só Ele tem condições de perdoar toda a nossa culpa, que aliás Ele levou sobre si. Nós é que deveríamos estar no madeiro. Deveria ser uma cruz para cada um de nós.
Entretanto, ele assumiu o nosso lugar. Morte vicária, morte substitutiva. Quinto benefício, passamos a ter agora conosco o Espírito Santo. Ele cita Atos 2, 32, 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, o Espírito Santo, que vedes e ouvis. Uma vez que Cristo ressuscita, o Espírito Santo já é uma realidade para o que crê. Não depende de você pedir para ser batizado com o Espírito Santo. Não depende disso. Uma vez que você creu, você já foi batizado com o Espírito Santo. Receber com o Espírito Santo é crer em Jesus Cristo. Creu, de verdade, já tem seu Espírito. Isso é outorgado a todo aquele que crê no Senhor. Sexto benefício, nenhuma condenação há. Os eleitos já não estão mais sob condenação. E aí a gente lembra claramente do texto de Romanos 8, versículo 1. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Nós já não agora somos mais devedores a nada, né? Mas ele cita aqui um outro texto que é Romanos 8, 34. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Se ele morreu, está à direita de Deus e intercede por nós, ou seja, se ele é a nosso favor, não há quem possa nos condenar, não há condenação. Aqui ele está só agora dando sequência àquilo que o versículo 1 fala, que não há mais nenhuma condenação. E um fato interessante de se observar aqui é que ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele quis ser por nós, que somos pecadores, falhos, mas ele quis ser se dando o seu sangue, sua vida por nós, quem pode se levantar? Não pode ser quem quiser, só vai levantar depois do trabalho, levantar e depois cair, né? Porque não há como resistir ao Senhor. Sétimo benefício, a comunhão e a proteção pessoal com Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus 28 e 20. Esse benefício só é possível porque Cristo ressuscitou. Quando ele fala isso, ele já havia ressuscitado e falou para os seus discípulos isso. Falou para eles irem ensinando, fazer o que nós estamos fazendo, ensinando, pregando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala que estaria conosco até o fim dos séculos. Oitavo benefício, a evidência do juízo do futuro. Deus estabeleceu, aquele citado de Efésios 31, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Por meio de Cristo, há um juízo, há uma justiça, da qual nós já bem sabemos que não seremos agora julgados como o mundo, mas nós já seremos agora, já somos beneficiados, já não há mais condenação para nós, mas o juízo acerta para aqueles que não creem no Senhor. Mas o fato também é que esse juízo futuro, ele também é prometido ao que crê. Aquilo que são as perseguições, as lutas, sofrimentos que nós passamos, que o povo de Deus passa, tudo isso será o fim. E o fim é quando o próprio Senhor Jesus vier a julgar esse mundo. Nono benefício que nós temos com a ressurreição, a salvação da ira vindoura de Deus, que acabamos citando aqui, indiretamente. Nós não seremos condenados com o mundo. Nós aguardamos do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10 e também ecoa em Romanos 5,9. Então, nós não estaremos mais sujeitos à ira do Senhor. De novo, não há mais condenação para nós. Décimo benefício, nossa própria ressurreição dentre os mortos. Irmãos, a ressurreição de Cristo garante a nós que ressuscitaremos também um dia dentre os mortos. Nós sabemos que aqueles que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4,14, esse texto também aparece em Romanos 6, 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 15. São fatos que demonstram que Cristo está vivo. Como é que eu concluo isso aqui? Eu quero concluir porque acho que já falei bastante, né? Diante de tudo isso que nós vimos aqui nessa noite, as reações, espanto, perplexidade, medo, pavor, decepção, tudo isso nos mostra o quanto Deus é poderoso, o quanto o poder de Deus causa impacto. E não adianta a gente falar que é forte o suficiente, que ninguém é suficiente para essas coisas, né? Que Deus faz e que Deus opera. Nós
tudo isso mostra para nós, o fato da ressurreição, mostra que Deus é poderoso e abala a estrutura humana, abala a estrutura social, abala a história, divide a história em dois lados, porque Filho amado do Senhor, que foi entregue pelo seu pecado, entregue pelo meu pecado, pelos nossos pecados, ele agora passa a viver, ele agora ressuscita, ele agora não mais está no seio da terra, mas vive e está em honra e em glória diante do Senhor reinando. Diante disso, nós não podemos esquecer que sim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele está em glória e majestade. O que a gente não pode esquecer isso, porque a gente não pode deixar que isso se dissolva em sua mente. Uma segunda coisa, Cristo ressuscitou para espanto e terror, principalmente dos seus inimigos. Os inimigos do Senhor, os inimigos de Deus, que são inimigos da igreja de Cristo. A gente vive num século, numa era, onde muitas ideologias são colocadas agora contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, contra a família de Deus. A gente sabe que tudo isso aí tem dias contados, tem momentos contados. E Deus, com certeza, causará o terror, causará agora o espanto para aqueles que são inimigos de Cristo. O terceiro ponto aqui. Os amigos de Cristo foram confortados pelas palavras do anjo que falou que ele já havia ressuscitado. Você que maravilha, você pensar que alguém desta morte, alguém fala assim, ressuscitou. É algo que a gente anseia muito. Nesse mundo a gente anseia demais por isso. Isso a gente pode traduzir em redenção completa, que é o que nós viveremos. Paulo fala que quando soar da trombeta, os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão. Não diz que ninguém vai chegar primeiro do que ninguém ou ninguém vai ficar para trás. Ele fala inclusive para confortar alguns que achavam que os seus antepassados pudessem ter ficado esquecidos no seio da terra. Ele fala isso de forma agora confortar, porque haverá esse momento. E esse momento será glorioso para os que creem no Senhor. E, portanto, uma necessidade de se crer no Senhor. Para aquele que não crê, o dano também é certo. E não é um dano momentâneo, é um dano eterno. Assim como a ressurreição é para a vida eterna, é a redenção do corpo, já que redimidos na alma já fomos, mas havemos de ser redimidos também no corpo. Assim como isso é eterno, a danação também para os que não creem também é eterna. Não haverá volta, não haverá mais como sair do sofrimento. E o próprio Cristo mandou anunciar aos seus discípulos que ele já estava ressurreto. Mandou anunciar e falou assim, manda eles irem que eu vou encontrar com eles na Galileia. E caminha para lá. Então, nem sempre a gente vê Jesus, a gente vê na intenção de que a gente vai poder ver e apalpar ou visualizar fisicamente. Nem sempre a gente vê Jesus, mas às vezes também, mesmo no sentido espiritual, nós nem sempre vemos, porque estamos muito mais envoltos em nossos próprios assombros, nossos próprios medos, nossos próprios temores nesse mundo, e a gente procura Jesus onde ele não está mais. Acaba procurando Cristo onde ele não está. E isso a gente vê também essa procura imensa. E quanta gente tem buscado a felicidade no lugar errado. Felicidade só em Cristo. E talvez alguns falem assim, a felicidade é nessa vida? Então eu vou já desfazer um pouco desse mito. Tá? A felicidade é eterna em Cristo. Nessa vida a gente vai ter alguns momentos sim, mas a felicidade que nós buscamos em Cristo, ela é forjada por meio de nossas lutas aqui. Nosso sofrimento aqui nesse mundo. Então, crendo no Evangelho é aquele que Jesus ressuscitou. Se nós pregamos o Evangelho que não tem cruz, também não vai ter sepulcro nem ressurreição. Evangelho sem cruz, Evangelho que não leva a lugar nenhum. Aí sim é vã a fé. Aí sim é vã o que se prega, porque é um outro Evangelho. Então, essa notícia do Evangelho, ela só faz sentido quando nós compreendemos a necessidade da cruz. Eu estou aqui falando, estou olhando para a cruz ali e estou admirando, né? É necessário que o crente compreenda que a via crucis, Cristo venceu, ela também é proposta a nós de alguma maneira. Ele fala que aquele que quiser ser seu discípulo, e a gente está até falando que quer ser, né? Deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O negar é algo que a gente tem lá dificuldade, mas talvez nem tanto. Agora, tomar a cruz e seguir, talvez seja um pouco mais difícil. Todos têm encurtado, talvez, suas cruzes, né? Então, a obra da redenção,
que a gente tanto anseia, ela só é possível quando nós damos um real sentido, um real valor, a real compreensão do que foi a ressurreição. Cristo ressuscitou. O Senhor é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. É Ele quem vive, continua vivo e há de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe com essa mensagem. Que Deus possa nos confortar o coração, que diante de uma possibilidade de você titubear entre não dá para crer porque o mundo diz de outra forma, que possamos nos lembrar daquilo que os discípulos viveram, daquilo que os servos do Senhor no passado passaram, para que essa palavra chegasse até nós e para que nós hoje pudéssemos ser confortados e também confrontados por ela. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra e pedir ao Senhor que trabalhe em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer naquilo que eu fiz falho, naquilo que com certeza eu não consegui atingir, Pai, porque não somos perfeitos e não somos eloquentes ao ponto de moldar o pensamento de ninguém. E, Senhor, só quem pode fazer isso é o Senhor por meio da sua palavra e atuando por meio do seu Espírito. Faça isso, Pai, em nós. Possamos sair daqui, ó Pai, confortados pelo que temos ouvido, mas também confrontados por aquilo que temos dificuldade em aceitar. Que o Senhor, ó Pai, abra-nos os olhos, faça-nos compreender que a ressurreição do Senhor é um fato inegável que nos traz benefícios, apesar do mundo rejeitar. Nós assim, ó Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Quero agradecer a Deus pela presença de todos aqueles que aqui estão, que cada um possa ser abençoado, toda sorte de bênção espiritual, essa família maravilhosa. Quero agradecer pelo tempo, que refrescou. A chuva para alguns é ruim, mas no calor que estava é uma bênção. E vamos continuar em frente, que é o nosso propósito. Amém? Amém. Quero orar mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por aquilo que Tu és. Amém. Continua, Senhor, sobre nós, agindo, Senhor, de forma sobrenatural em nossos corações, para que haja transformação, para que haja, Senhor, renovo, que as nossas forças, Senhor, sejam revigoradas, para que possamos, Senhor, seguir adiante na Tua obra, fazendo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que podemos Te adorar, Te louvar, ouvir, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra fiel. Que nós possamos, Senhor, ter essa sede pela Tua justiça, Senhor, e por conhecer a Ti. E sabemos que conhecemos a Ti, Senhor, como debruçamos sobre as palavras santas expressas, Senhor, nas Sagradas Escrituras. Que possamos crescer, Senhor, no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja conosco, Senhor, no resto da noite, nos abençoando, Senhor, nos guardando de todo mal, perdoando, Senhor, nossos pecados, porque somos falhos, Senhor, somos pequenos e carecemos, Senhor, da Tua misericórdia. Afinal, Senhor, a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Deus e Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, seja com toda a igreja. Digamos todos. Amém. Amém.